Os olhos verdes que piscam no escuro do céu. O filho da luz foi nascido da lua e do sol. No fim há um grande oceano, mãe, filho e luz. Estrelas, as estrelas brilham como nós. Ah, 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 ah. Vamos falar um pouquinho de evolução. Evolução do cérebro humano. Sim, primeiro de tudo, emoções. Cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça e coração. Está na obra do Pequeno Príncipe que só o coração consegue ver a verdade, não é? No mais, o amor é a única coisa que vê claramente. Tudo mais é cego. A evolução humana tem a ver com evolução biológica, estrutural, tem um ingrediente ilógico que seria amor. O mundo é racional ou emocional? E a gente sobreviveu por quê? A gente ainda sobrevive por quê? O que está acontecendo exatamente? Onde está exatamente a nossa inteligência? Será que ela é cerebral, emocional, racional, lógica? As emoções têm um mapa, um caminho, uma estrutura cerebral fundamentada há milhões de anos. Tipo, a emoção dispara uma determinada química no corpo e o corpo reage de acordo com esta química. Então, essa estrutura é milionária, milhões de anos atrás. É milenar. Os impulsos emocionais garantiram a nossa sobrevivência. No entanto, com o advento da civilização, aparentemente, podemos chamar assim civilização, o sistema de leis ficou bastante necessário para controlar essas emoções todas, né? Os 10 mandamentos, não matar, por favor, não roubar, por favor, olha só, ou você quer ir para o inferno, né? Então se segura a onda aí, é uma coisa bastante opressora. Não sei lhe dizer se é bom sentido ou mau sentido essa palavra opressora de emoções. O código de Hammurabi, famoso, os códigos de ética, né, se tornaram cada vez mais necessários para controlar as emoções, porque as emoções são impulsos para ações imediatas. Às vezes, é claro, sem se pensar nas consequências, apenas na questão imediata de sobrevivência. Emoções, vem da palavra movere, se mexer, mover, e mover, um movimento para fora, uma ação, uma reação, um impulso. De certa forma, é uma prisão, né? É uma cadeia, uma coisa repetitiva. A gente vê isso nos adultos humanos. Nas crianças e nos animaizinhos da floresta, as coisas parecem ser muito lógicas. Na questão de sobrevivência, a reação imediata à situação. No caso do ser humano adulto, já fica bastante complexo, né? Esse jogo de emoções. Parece que não tem lógica nas reações, que não há inteligência, aquela inteligência vital para a sobrevivência. Parece que às vezes as emoções nos fazem agir de maneira completamente contrária, nos conduzindo ao fim da nossa sobrevivência, ou pelo menos a um estado de vida não muito saudável, poderia ser mais saudável. Parece que há um desequilíbrio, então parece que a natureza falhou na evolução. Como é que isso acontece? A gente joga contra, né? O nosso sistema emocional, dizem os doutores, a nossa mente emocional e a mente racional, parecem tipo uma gangorra. Quando uma assume a energia, o foco, a outra reduz seu foco e vice-versa, e é tudo parte de um mecanismo intrínseco, corpo e mente. Eu me lembro que eu li em algum desses livros antigos de Zen japonês, que um discípulo
conversava com seu mestre a respeito das emoções humanas, tem algo errado nas emoções humanas, no sentido de que tem algo que nos prende a um comportamento compulsivo, repetitivo e inconsciente. Mas o que seria a consciência dentro da evolução? Tudo começou a mudar com o desenvolvimento do neocórtex, essa parte do cérebro que parece uma nuvenzinha. É aí que acontece o advento do raciocínio, da imaginação, da criatividade, daquilo que antes era apenas um princípio de emoção ligado à coluna cervical. Então, com esse advento da evolução do neocórtex, as emoções humanas ganharam bastante complexidade. Por isso dizemos que os adultos humanos são muito estranhos. Eles não agem conforme certa lógica de sobrevivência básica, que seria guiado pelo cérebro emocional raiz. Tipo aqueles memes de Deus criando a gente. Existem os potinhos de raiva, de medo, de tristeza, de felicidade, e você mistura, faz a mistura do bolo, né? Mas essa mistura, esse bolo, está constantemente sendo fabricado dentro de nós. Quando a gente fica com raiva, essa emoção, ela é uma determinada química que ajusta, que ferve os olhos, o sangue vai para as mãos, a gente fica cheio de adrenalina, pronto para brigar. O medo, por exemplo, é uma outra química que te deixa mais concentrado, mais paralisado. O sangue se vai mais para dentro, para os músculos esqueléticos, aqueles que vão te fazer correr. Você fica paralisado talvez para que você processe se precisa realmente correr ou se esconder. Então, determinadas emoções já têm toda uma estrutura química natural, antiga, que o corpo cria. Na felicidade, a química do cérebro fica mais central, impedindo qualquer outra negatividade. No amor, como sentimento, o corpo estimula o sistema parasimpático, que é justamente o oposto do sistema do medo. É aquele que te traz mais tranquilidade, você fica mais à vontade. Parasimpático tem tudo a ver com meditação, transcendência da mente. A surpresa faz que a gente arregale os olhos para que entre mais informação na retina, para a gente entender o que de fato está acontecendo. O nojo faz a gente fechar a boca para não comer o veneno, a coisa estragada. A tristeza reduz a nossa velocidade metabólica para que a gente fique mais vulnerável, para que a gente fique mais dentro da toca, no momento de repensar, reestruturar as estratégias da vida, já que aconteceu algum abalo. Então, pois bem, nós temos essa mente emocional, que é bastante compulsiva, impulsiva, imediata. Ela requer ações imediatas. Questão de sobrevivência, questão de milhões de anos de evolução. As emoções, de fato, são a nossa primeira inteligência, uma inteligência do corpo. Tudo começou, então, na coluna cervical, onde existia o tronco cerebelar. Era uma sala de comandos. Ela não aprendia, ela não imaginava. Ela apenas comandava o corpo em relação às circunstâncias do ambiente. Agora, para chegarmos a este cérebro humano adulto, cerca de 1 quilo de emaranhado de neurônios e fantasias, o cérebro precisou evoluir desse tronco cerebelar, como uma flor desabrochando, ampliando. Então, o primeiro passo, a partir desse tronco, foi o desenvolvimento límbico, que é justamente o das emoções. É uma nova área de neurônios. Para além desses controladores vitais do corpo, se desenvolveu um apego cada vez mais subjetivo às coisas da vida, não apenas imediatos, reacionários. O cérebro
reptiliano. Você já deve ter ouvido falar. De fato, o cérebro reptiliano, o primitivo, o atrelado à coluna cervical, ele fez com que a serpente identificasse talvez um problema e chocalhasse, né? Isso é bem primitivo, mas é o início de uma evolução emocional que viria pela frente quando os mamíferos começaram a evoluir os seus cérebros, o sistema límbico, as emoções ficaram cada vez mais necessárias ao desenvolvimento da ninhada, da família, a espécie como algo mais caloroso, algo mais amoroso, vamos interpretar assim. Os répteis não têm muito disso, os mamíferos começam a ter essa coisa mais emocional, bastante criando formas, né? Esse elo, mãe e filho, inclusive, mãe e filhote. É isso que eu quero dizer como subjetividade para além da frieza do mundo material, né? É uma coisa mais íntima. E o primeiro sentido é o do olfato. Os filhotes sentem o cheiro das mamães, vice-versa. A gente gosta do cheirinho das nossas cobertas, do travesseiro, é a mesma questão. É uma coisa de proteção. Entende? Essas ligações foram criando emotividade para além da biologia fria, uma coisa mais íntima, mais profunda. Logo depois que esse sistema límbico estava formado, desenvolveu-se o cérebro ainda mais para o sistema do neocórtex. Aí sim surge o algodão doce. O cérebro que a gente vê desenhado por aí, a representação ilustrativa do cérebro é o neocórtex. Ali que acontece a mágica do ser humano, que é um grande poder criativo de aprendizado, que os mamíferos já começam a ter, né? Que com certeza facilita a construção de estratégias de sobrevivência. Só que esse neocórtex, ele não evoluiu do nada, ele é uma transcendência do sistema emocional, do sistema primitivo, exatamente como uma planta, tronco, flor. O cérebro primitivo e a flor do neocórtex estão juntos. Nesse maravilhoso algodão doce, surgiu toda a estrutura cultural humana, os símbolos, as palavras, a arte. E claro que o sistema emocional ficou muito complexo. E aí a gente já fala sobre isso em todos os vídeos aqui da Mantra Cultural, sobre cultura Zen. Links aqui na descrição. Cada ser humano, cada indivíduo pode personalizar o seu mundo emocional, pode criar uma personalidade e apegar-se a ela. Disso tudo a gente fala aqui nos vídeos de Cultura Zen, na Mantra Cultural. Se você chegou agora, pode dar uma pesquisada aqui nos links da descrição. Tem outros vídeos, livros e trabalhos artísticos, educativos, terapêuticos que a gente desenvolve como produtora. Então, os nossos relacionamentos ficaram muito complexos e os problemas se complexaram também. Aí surge a questão do velho discípulo Zen ao seu mestre. Mestre, existem coisas estranhas nas emoções humanas, né? Nem tudo é o que parece. Eu acho que nós estamos reféns de um comportamento impulsivo, ancestral. E, além disso, somos reféns das nossas próprias invenções do neocórtexais, das nossas próprias imaginações. Existe um apego, uma identificação muito grande do próprio cérebro com ele mesmo. Existe com isso uma desconexão com a natureza. Que engraçado, né? Tudo começou lá com uma conexão biológica integral, que depois foi aprendendo a se separar, se individualizar. Eis o nosso cérebro. E para terminar esse vídeo, porque tudo na vida é um ciclo. Existem ciclos muito pequenos, mensais, né? Existem as horas do dia, existem os anos, os aeons. Tudo é ciclo. Existem vários acontecimentos nesse mundo
que são repetitivos. Mas essa repetição é natural, é universal, faz parte da existência e, adivinha, o ser humano, assim como qualquer criatura existencial, está dentro destes ciclos, dançando conforme a natureza, primavera, verão, outono, inverno e outros ciclos maiores e menores, mais subjetivos, mais óbvios, aí depende da sua percepção. Se a sua percepção se aprofunda, se você vem a conhecer o seu cérebro, o seu neocórtex, o seu sistema límbico, o seu tronco cerebelar, o sangue que pulsa no seu corpo, se você der mais atenção a isso, você vai perceber ciclos, ciclos vitais, onde, adivinha, as suas emoções também dançam nestes ciclos, nessas ondas. Se você não percebe nada disso, naturalmente você está, de certa forma, vivendo inconsciente. E você não percebe que as coisas se repetem, os seus problemas, suas dores, suas emoções ruins se repetem. E você não consegue aprender a lidar com elas ou surfar com elas para evoluir. Mas quando você começa a se dar conta que há coisas se repetindo em sua vida, você pode lidar melhor com isso. De certa forma, para a gente entrar na dança da vida, da evolução, é interessante muita percepção. E essa percepção das coisas lá fora vão inevitavelmente nos conduzir às coisas aqui dentro, ao nosso próprio mecanismo imaginativo, criativo, emocional, subjetivo, íntimo. Aí você vai talvez perceber, tem coisa errada aqui. Eu estou percebendo estes ciclos como coisa natural, mas não sou eu. É a natureza acontecendo. Não sou eu. Eu achei que eu fosse eu lá. O meu neocórtex, o meu cérebro de algodão doce, jurou que eu fosse realmente esta pessoa e que eu realmente escolheria fazer coisas. Mas não, as coisas estão acontecendo de certa forma natural e eu tenho sido, na verdade, uma espécie de escravo das coisas que acontecem, no sentido de que eu nem percebi. Eu achava que estava agindo, mas na verdade eu sou como uma espécie de pedaço de madeira na água flutuando nas ondinhas dos ciclos das ondas. Tá, mas quem que sou eu então, afinal? Essa é a busca. Esse advento, toda essa evolução do cérebro biológico ainda continua sua florescência, na verdade, para a meditação, a iluminação, a percepção de que você está observando uma série de ciclos da existência e quando você observa-os claramente, você se livra deles no sentido, você se desidentifica. E dentro desses ciclos, todo o seu ciclo emocional, toda a tua tristeza, a tua raiva e tudo mais. E nisso existe um florescimento. Todo o cérebro, toda a biologia do cérebro quer que você floresça para um determinado nível além da matéria, passando por todo o seu universo emocional, de forma consciente, não mais apenas compulsiva. A própria psicologia humana, como matéria, induz, empurra para fora, empurra para a transcendência. Tem algo errado com as emoções humanas. Por mais lógicos e racionais que a gente pareça ser, na verdade a gente é todo movido por ciclos vitais profundamente atrelados, né, à nossa existência. Começa a perceber esses ciclos e você começa a fazer parte da existência junto com eles.
Você não precisa se livrar deles, apenas compreender que você está na dança. Enquanto você não compreende essa dança, você joga contra, você se identifica como um ser isolado e tem causado muitos problemas isso na civilização humana. Por isso, meditação é algo fundamental. Consciência, cultura zen, autoconhecimento. Para mais cultura zen, artística, educativa, terapêutica, links aqui na descrição. Até o próximo vídeo.